Toda a crítica da razão pura de Kant se dedicava, então, a resolver este problema. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? A priori quer dizer anterior e independente da experiência. Kant acreditava que só são universais e necessários os juízos a priori, quer dizer que você obtém, vamos dizer, por pura análise lógica, por meios puramente especulativos, sem depender da experiência para confirmá-lo. Porque a experiência só nos fornece conhecimentos contingentes, quer dizer, conhecimentos que você observa que as coisas são assim, mas não que as coisas tenham que ser necessariamente assim. Nada que acontece no mundo, nada que pode ser observado e conhecido por experiência, traz dentro de si a marca da necessidade. Ao contrário, todos trazem a marca da coincidência, da contingência. Quer dizer, uma coisa aconteceu, mas não quer dizer que tenha que acontecer. Portanto, nenhum conhecimento por experiência, segundo a tradição antiga aristotélica, nenhum conhecimento por experiência é válido universalmente. Ele é válido dentro das condições da experiência. Agora, por exemplo, os juízos da matemática, da aritmética elementar, não dependem da experiência. Quer dizer, você, para saber que 1 mais 1 é 2, ou que 2 mais 2 é 4, você não precisa somar milhões de vezes 1 mais 1 para ver que dá sempre 2, nem 2 mais 2 para ver que dá sempre 4. Por quê? Porque esta conclusão está decidida, está marcada por um elo de necessidade interna que você obtém por simples análise do conceito. Agora, Kant dizia, se todos os conhecimentos obtidos por experiência são contingentes e só são universalmente válidos os conhecimentos obtidos a priori, então como é possível uma ciência do universo real, do universo físico, que obtenha leis universais e necessárias? Ele acreditava que, embora existisse este problema, embora existisse essa contradição, ele acreditava que a ciência física obtinha leis universais e necessárias porque ele acreditava que a mecânica de Newton era universal e necessária. Então, ele tinha esse problema. Por um lado, a ciência que se obtém por experiência não pode fornecer conhecimentos universais necessários. Por outro lado, é um fato que Newton obteve conhecimentos universais necessários. Então temos aqui um problema a resolver. Assim entendia Kant. Hoje sabemos que a mecânica de Newton nada tem de universal e necessário. Ela vale apenas para um certo campo de observação e é um conhecimento empírico como qualquer outro. Mas na cabeça de Kant o problema existia. Então, a única saída que ele via para isso era encontrar a possibilidade de juízos sintéticos a priori. O que são juízos sintéticos a priori? São juízos que acrescentam algo, vamos dizer, aos conceitos, que não são obtidos por mera dedução interna do conceito, mas que, por sua vez, não dependem da experiência para validá-los. Isso que ele chama de juízos sintéticos a priori. Ele acreditava, por exemplo, que o caminho mais curto entre 2 pontos é uma reta, é um juízo sintético a priori. Ele diz, você não pode deduzir isso do conceito de reta. E, no entanto, esse é um conhecimento universalmente válido. Hoje entendemos que isso é apenas uma falácia lógica. Ser um caminho mais curto entre 2 pontos faz parte da definição de reta, assim, e pode ser deduzido da definição de reta. Tá certo? Mas Kant achava que não. Então, olha, Kant criou um monte de problemas inexistentes e depois se dedicou a resolvê-los. Tá certo? E resolveu mal. Mas deixou, de alguma maneira, vamos dizer, uma série de enigmas que atraíram a atenção dos filósofos subsequentes e que, de algum modo, determinaram o curso da evolução filosófica. Precisamente este curso evolutivo que o Dardo Escavino está descrevendo aqui. Então, Kant tinha deixado coisa nesse ponto. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Ele tentou explicar como eles são possíveis, a explicação dele falha, tá certo? E o exemplo dos exemplos que ele fornece, que é do caminho mais curto em 2 pontos, não é de maneira alguma um juízo sintético a priori, mas é um simples juízo analítico. Um século mais tarde, prossegue Scavino,
Frege parecia haver concebido uma lógica que se ajustava perfeitamente às exigências kantianas. A expressão estrela matutina não pode inferir-se de uma simples análise do conceito de estrela vespertina, e, no entanto, dado que ambas se referem ao mesmo objeto, ao mesmo X, podemos torná-las equivalentes ou substituí-las. Estrela matutina igual a estrela vespertina, isto é, A igual a B. Pois bem, esta igualdade, esta substituição, resultava possível se e solo se, e somente se, o referente X existisse e fosse idêntico a si mesmo. Quer dizer, você só pode dizer que estrela matutina é a mesma coisa que estrela vespertina se existe um objeto qualquer, que é o referente, se ele existe e se ele permanece idêntico a si mesmo. Então, a expressão A é igual à expressão B, porque elas têm um mesmo referente. Se esse referente não existisse e não fosse idêntico a si mesmo, então você não poderia dizer que as duas expressões são idênticas a si mesmo. Essas condições, no entanto, eram bastante problemáticas. Em primeiro lugar, o que significava existir? Para Russell e os positivistas lógicos, dizer que algo existe significava que podia ser verificado pela experiência sensível, que se podia ver, tocar, ouvir. Por isso, os enunciados "o rei da França é careca" e "o rei da França não é careca" resultavam igualmente falsos, simplesmente porque não existe, ao menos neste momento, um rei da França. Em síntese, a ciência era, para esses filósofos, fundamentalmente empírica. No entanto, o aspecto sensível das coisas é algo que justamente muda ou não se mantém idêntico a si mesmo. Então vimos aí, o Frege diz que duas expressões só podem ser ditas idênticas a si mesmas se elas têm um referente comum e se esse referente existe e se ele permanece idêntico a si mesmo. Como se verifica isso? Verifica por experiência. Porém, no mundo da experiência, tudo muda e nada fica idêntico a si mesmo. Segundo esses pensadores, no entanto, dizer que existe uma substância que permanece invariável para além das modificações acidentais da coisa seria voltar ao discurso metafísico que se tentava conjurar, expulsar, já que não podemos verificar a existência dessa substância por meio dos sentidos. Ou seja, se afirmamos que todo conhecimento é obtido pelos sentidos, então todos os objetos dos sentidos são mutáveis, então a nenhum desses objetos se aplica a regra de Frege. Ou seja, duas expressões jamais se poderiam dizer idênticas, porque nenhuma das duas expressões teriam um referente existente e idêntico a si mesmo. Por quê? Porque no mundo físico nada é idêntico a si mesmo. Nada permanece idêntico a si mesmo. Então, a única hipótese de haver um referente existente e permanentemente idêntico a si mesmo seria admitir, então, uma essência permanente que está para além da experiência física. Mas isto é uma proposta metafísica que não agradava aos filósofos analíticos, que estavam firmemente decididos a provar que todo conhecimento possível só se limita ao mundo dos sentidos. Daí o fracasso do projeto kantiano. Os enunciados da ciência, os juízos sintéticos, não podem ser a priori ou universalmente necessários. A ciência não descobriria as leis universais e necessárias da natureza, mas se contentaria com verificar certas regularidades. Cá entre nós, eu pergunto, se tudo quanto é objeto de experiência está continuamente mudando e você não pode admitir que elas têm uma essência para além das suas transformações temporais, então não apenas a ciência não pode obter nenhuma lei universal e necessária, mas ela também não pode obter nenhuma regularidade. Porque a regularidade é uma constância. E se uma lei científica é constante, isso significa precisamente que ela não se aplica a nenhum objeto de experiência, já que todos os objetos de experiência são mutáveis. Então, quer dizer, isso aí foi uma falsa solução, isso aí foi
como é que se diz? Um jogo de palavras que inventaram para justificar a existência da ciência depois de ter negado a existência de essências permanentes. Porque se tudo é mutável, então nenhuma regularidade é regular. Ela só é regular sob certo aspecto, mas você não pode dizer que esta regularidade corresponde a fatos de maneira alguma. Quer dizer que esses camaradas estavam tentando fundamentar a ciência por um meio que a destruía completamente. Mas essa parte destrutiva que estava implícita no argumento deles, eles varriam para baixo do tapete e faziam de conta que não tinham visto. Né? Agora, me digam vocês, num mundo onde tudo muda, todos os objetos acessíveis ao conhecimento, primeiro, não tem essência nenhuma, não são nada em si mesmo, são apenas estados que estão mudando continuamente, como você pode falar de regularidades? Se você, vamos dizer, qualquer regularidade observada seria apenas uma curiosa coincidência e seria apenas um aspecto aparente. Quer dizer, coisas que te pareceriam regulares, quando vistas de certa maneira, se mostrariam irregulares se vistas de outra maneira. Então, neste caso, não haveria ciência de espécie alguma, nem mesmo reduzida à sua função modestíssima de observar e assinalar regularidades estatísticas. Não sei se entenderam o meu raciocínio aí, entendeu? Quer dizer, isso aí sou eu que estou dizendo, não é o Scavin, não é? Muito bem. Então, se contentaria em verificar certas regularidades. Por isso, uma teoria científica pode ser modificada e, inclusive, refutada quando novos fatos se verificam. Mas o que quer dizer verificam? E o que quer dizer fatos? Se todos os objetos a nós acessíveis estão em constante mudança e não tem nenhuma essência, você dizer que algo se verifica não faz o menor sentido. Você no máximo pode dizer que algo aparece ou parece. E dizer que as leis científicas podem ser modificadas quando novos fatos se verificam? Não. Elas podem ser modificadas quando surge uma nova aparência. Então, o que passa a ser uma lei científica? Um enunciado de aparências que pode ser trocado por outras aparências. Isso é precisamente o que nem Kant e nem um filósofo anterior a ele chamaria de ciência jamais. Isso quer dizer que esse pessoal, pretendendo fundamentar a ciência e falar em nome dela, eles colocaram, na verdade, sem perceber ou sem querer admitir, um cepticismo integral. Eles destruíram toda a possibilidade de ciência, mas ao mesmo tempo continuam falando com a autoridade da ciência. Por isso, uma teoria científica pode ser modificada e inclusive refutada quando novos fatos se verificam. O cientista resulta, desde a perspectiva positivista, um observador ou um experimentador. Tá certo? Mais ainda, digo eu que nessas condições você não tem nenhum meio logicamente admissível de verificar se uma observação ou uma experimentação é melhor do que outra. A não ser, vamos dizer, por critérios, vamos dizer, profissionais e convencionais, que não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Tá certo? De maneira que aí você tem aí uma crise tremenda do pensamento científico, camuflada como se fosse um grande progresso da consciência crítica humana. Né? Muito bem. Daí prossegue Scavin. Também para o alemão Edmund Husserl, o conhecimento começava pela experiência. Só que para esse filósofo, o termo experiência tinha um sentido muito diferente. Husserl continuava uma tradição que remontava a Descartes e Kant, a de uma filosofia da consciência. E a consciência não era uma coisa que se pudesse estudar como uma estrela ou Napoleão. Daí que Husserl criticasse a psicologia ou ciência da alma, dedicada a abordar a consciência como se fosse um objeto. A consciência, afirmava ele, é sempre consciência de algo. Esta era, por outro lado, sua definição de intencionalidade. Quer dizer, entender significa tender internamente. A consciência não é uma coisa, mas é um tender interiormente em direção a um certo objeto. Quer dizer, não existe a consciência em si, só existe a consciência como tendência a um certo objeto. Né?
De modo que a consciência não é algo, uma coisa a qual possamos referir-nos. Ao contrário, é sempre a consciência a que se refere a algo, a uma coisa, a um X, ainda quando não saiba do que se trata, num primeiro momento, nessa coisa. Assim, num ensaio inspirado na fenomenologia de Husserl, Jean-Paul Sartre falará mais tarde de algo que aparece ou se apresenta na penumbra noturna. Em princípio, argumenta este filósofo, não sabemos se se trata de um homem ou de uma árvore. É simplesmente uma coisa mais escura que surge na noite. Mas é, sem dúvida, algo. Logo, podemos verificar que é de acordo com essas diversas qualidades sensíveis que vamos percebendo. Logo, podemos verificar o que é, de acordo com as diversas qualidades sensíveis que vamos percebendo. Mas uma cor, uma textura, um odor nunca serão afecções sensíveis, dispersas, mas desde o princípio são cores, texturas e odores de algo, de uma coisa, de um X. De modo que podemos dizer X é verde, X é áspero, X tem cheiro de clorofila, e assim sucessivamente. A multiplicidade do sensível só se percebe sobre um fundo de unidade da coisa percebida. A presença da coisa, poderia dizer-se, preexiste a todos os juízos que a determinam. Daí que a aparência, o aparecer da coisa, não se confunda para Sartre com o falso. Pelo contrário, a aparência ou a presença é sempre verdadeira. A aparência é o ser, conclui este filósofo, porque para ser, uma coisa deve aparecer-nos como tal, isto é, como algo. A fenomenologia ia continuar assim uma antiga tradição da metafísica ocidental, segundo a qual o ser de uma coisa era uno, verdadeiro e bom. O famoso, os famosos transcendentais de Duns Scott, unum verum bonum. Uno, porque cada vez que há uma coisa, esta aparece precisamente como uma coisa. Tudo o que não é um ser, não é um ser, havia dito Leibniz no século XVII. Mas já Parmênides considerava que o ser era uno. Verdadeiro, em segundo lugar, porque a verdade é a aparição da coisa, o seu desocultamento ou o seu descobrimento. E por isso a verdade é algo que se descobre. Bem, finalmente, porque este ser carece de predicados, de determinações que implicam sempre uma certa negatividade, ser árvore, por exemplo, implica não ser animal, não ser racional, etc. Recordemos que já para Platão, o bem era o nome do ser e por isso não existia ideia do bem. Predicar algo a respeito do bem implicaria convertê-lo num ser particular, encaixilhado, limitado e negar-lhe outras propriedades. Quando a teologia medieval falar de Deus, ela o fará em termos muito semelhantes. As coisas sempre têm algo de divino na medida em que são unitárias, verdadeiras e boas, mas carecem de sua perfeição desde o momento em que têm qualidades particulares que as distinguem entre si, de maneira que uma coisa é isto porque não é aquilo. Mas se pensamos que agora uma coisa se apresenta ante uma consciência porque é una e aparece graças a essa consciência que a percebe ou se refere a ela, nos damos conta de até que ponto o homem podia ocupar o lugar de Deus, e até que ponto o ateísmo de Sartre, por exemplo, era diretamente proporcional ao seu humanismo. Então, a existência e permanência das coisas passava a ser função da consciência humana. Porque é para a consciência humana que elas têm unidade, uma forma interna e perseveram no ser. Ao exemplo sartriano dessa coisa surgida na noite, podemos agregar outro exemplo proposto pelo próprio Edmund Husserl. Suponhamos que vemos um edifício. Nunca podemos perceber todas as suas paredes exteriores. Chegamos a observar 2 ou no máximo 3, se contamos o teto, porque sempre o fazemos desde um ponto de vista no espaço e desde um momento no tempo. Não podemos evitar ter percepções parciais e incompletas, já que estamos impedidos de ver todas as coisas desde todos os lados ao mesmo tempo. Para ver todos os lados do edifício, devemos deslocar-nos, mudar de ponto de vista, e isso, como se sabe, toma tempo. No entanto,
Cada uma daquelas paredes é a parede de algo, de modo que as perspectivas parciais se nos apresentam como partes de uma unidade, de uma coisa, de um X, que nunca vemos, mas pressupomos. Ou seja, você está vendo esta parede do edifício, a outra parede. Você nunca vê o edifício inteiro por todos os lados, mas você pressupõe, diz aqui, presta atenção na palavra pressupor. Quer dizer, você pressupõe, sem experiência, que o edifício do qual você está vendo duas paredes tem outras duas paredes, e tem não sei quantas paredes internas, e tem toda uma consistência interna. Você não vê nada dessa consistência interna, você, porém, o modo de você conhecê-la é pressupô-la. Né? Isto é dito por Husserl e ainda por Scavino. E eu vou mostrar para vocês que isso está totalmente errado. À medida que nos deslocamos, recolhemos em cada presente da experiência não só o passado imediato, mas também o futuro iminente. Existe um horizonte bilateral de retenção e protensão. Quer dizer, você retém algo dos dados que você pegou até aqui e você projeta os dados que você pegará em seguida. Se não fosse assim, não veríamos nunca coisas, mas uma série descontínua de imagens instantâneas sem relação entre si. Seria o esmigalhamento do mundo em fragmentos carentes de unidade. Algo semelhante poderia dizer-se com respeito aos enunciados X é o planeta Vênus, X é a estrela matutina ou X é a estrela vespertina. Ainda que seus sentidos sejam diversos e múltiplos, cada uma dessas proposições se refere a uma mesma coisa, como se tratasse das diversas perspectivas sobre algo que se apresenta ou aparece. De modo que a fenomenologia, graças ao conceito de intencionalidade, parecia restituir com êxito aquele referente idêntico a si mesmo que fazia falta à lógica de Frege. Então, graças à consciência, através do mecanismo de apreensão, retenção e proteção, ela apreende de algum modo a unidade do objeto. A unidade e, portanto, temos aqui, então, aquele famoso referente existente e estável que era necessário para que a lógica de Frege fosse válida. Ou, ao menos, parecia assim. Em todo caso, a fenomenologia vai desfrutar de um amplo prestígio em toda a Europa, pelo menos até meados dos anos 60. Dentro outro parágrafo aqui que se chama A Diferença. Inspirado por Martin Heidegger, o filósofo francês Jacques Derrida publica em 1967 um ensaio, A Voz e o Fenômeno, em que se propõe desconstruir o conceito husserliano de presença. Como acabamos de ver, esse conceito funcionava como uma garantia de unidade do referente para além de suas modificações sensíveis, das mudanças no ponto de vista ou dos diversos juízos que se pudesse emitir sobre ele. No entanto, tal e como o colocava o próprio Husserl, para que esta unidade fosse possível, o presente devia reter o passado e anunciar o futuro. Ou, dito em outros termos, o que se apresentava devia ser ainda passado e já futuro, como se o presente fosse um nó onde se enlaçasse a recordação do que já vemos e a antecipação do que veremos. O presente está carregado de passado e grávido de futuro, havia dito Leibniz. De modo que, conclui Derrida, o presente não coincide consigo mesmo. O que caracteriza o presente não é justamente a identidade, mas a diferença. O presente difere de si. Longe de servir como fundamento para a ciência, a consciência nos engana, já que percebe uma identidade ali onde há, pelo contrário, uma diferença de passado e futuro. Conclusão desastrosa, se temos em conta que Husserl havia se proposto fundamentar a identidade do referente da lógica de Frege. Se a consciência é sempre consciência de algo, de uma coisa presente, então a consciência é ilusão, porque não há coisa presente nenhuma, só há ali, vamos dizer, uma coisa que já não é mais e outra que não é ainda. Longe da lucidez crítica que se lhe atribuía,
A consciência nos impele a aderir ao fetichismo das coisas. A consciência é, acima de tudo, falsa consciência. E, nesse sentido, Marx, Nietzsche e Freud tinham razão contra Husserl e os fenomenólogos. Ao destruir o conceito de presença desse ser uno, verdadeiro e bom, Derrida inicia então a crítica do que se chama a ontoteologia, o discurso logos a respeito das coisas, ontos, considerado como Deus, theos. Muito bem, então é neste ponto, mais ou menos, neste ponto em que nós entramos na discussão. Quando você entra na faculdade da filosofia, você tem que estar, vamos dizer então, à altura do status questiones. E o status questiones é determinado, vamos dizer, pela sua conclusão, extraída por Derrida. Tá certo? A consciência é, sobretudo, falsa consciência. Então, só podemos conhecer a consciência através dos estudos sobre a falsa consciência. E os grandes estudiosos da falsa consciência são Marx, Nietzsche e Freud. Tá certo? Marx dizia que toda forma de consciência historicamente registrada é apenas uma projeção, vamos dizer, de interesse ou necessidades socioeconômicas de uma determinada classe. Quer dizer, o sujeito imagina um mundo assim, 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 porque a sua classe precisa disso para sobreviver. Freud dizia que a consciência é apenas uma aparência que surge, vamos dizer, no topo de um conjunto de instintos inconscientes em conflito. Então, a consciência é eminentemente o disfarce dos instintos. E Nietzsche dizia que a consciência não é senão o disfarce da vontade de poder. Quer dizer, você existir significa poder, e poder significa querer mais poder. Não é isso? Então, aquilo que você pensa, que você acredita conhecer, não é uma expressão do que as coisas são, mas do seu desejo de poder. Então, só resta estudar a consciência sobre estes três aspectos. Bom, acontece o seguinte. Quando chegamos, vamos dizer, até a escola analítica, nós temos aquele problema que nós já vimos aqui. Se todos os objetos que podem chegar ao nosso conhecimento estão em constante mutação e por trás deles não existe nenhuma essência permanente, então não adianta nem mesmo a ciência desistir de conhecer leis eternas e permanentes e tratar de conhecer apenas regularidades estatísticas, porque até as regularidades estatísticas não são regularidades estatísticas de maneira alguma, são apenas aparências temporárias, aparências momentâneas, que podem ser desfeitas não pelo conhecimento dos novos fatos, porque aí não há sentido falar em fatos, nem pelo conhecimento, vamos dizer, pelo conhecimento de novas experiências, porque não há nada que possa validar uma experiência mais do que uma outra experiência. Todas as experiências se equivalem, tá certo? Inclusive, você não tem mesmo como dizer que uma experiência é mais científica do que a outra, tá certo? Então, sem confessar, esses camaradas haviam destruído a possibilidade da ciência. Tá certo? E, no entanto, a filosofia analítica é tida como se fosse a filosofia científica por natureza. E o Husserl toma a questão neste ponto. E, como ele havia estudado a lógica do Frege, tinha um maior respeito pelo Frege, ele entendia que sem a lógica do Frege não podia haver ciência nenhuma, então ele disse, então precisamos inventar um jeito de restaurar aí a noção de substância, a noção de coisa, a noção de essências permanentes, por assim dizer. E, para fazer isto, ele vai usar uns instrumentos criados por uma velha tradição de filosofia da consciência que começa com Descartes. Né? Nós sabemos que Descartes, vamos dizer, ao mesmo tempo, o ponto de chegada das suas meditações metafísicas e, portanto, o ponto de partida de toda a ciência cartesiana é a descoberta da consciência por si mesma, o famoso penso logo existo. Né? Ou seja,
Você não pode duvidar da existência da sua consciência, porque para duvidar você precisa fazer isso com a sua consciência, duvidar com a consciência mesmo. Então a consciência não pode ser colocada em dúvida.